Boa noite a todos. Dando continuidade à série O MAC Encontra os Artistas, promovido pelo MAC e pelo Grupo de Estudos de Crítica e Curadoria da ECA. Hoje a gente vai ver a apresentação da Alice Miceli. Olá. Minha vez? Então, oi, gente, boa noite. Então, queria começar agradecendo por terem me chamado aqui para falar um pouquinho do trabalho. Achei que eu podia começar falando um pouco da minha formação e aí depois passar logo para alguns trabalhos que eu trouxe aqui para mostrar. Assim, eu normalmente, ultimamente, tinha falado sempre começando de trabalhos de lá atrás e terminando com trabalhos mais recentes, mas acho que hoje vou fazer o contrário. Vou começar com o mais recente, que já está terminado, não é um trabalho em processo, enfim, um trabalho terminado, e depois vou chegando em questões e trabalhos mais anteriores. Então, minha formação é em cinema. Eu estudei cinema narrativo. Enfim, aí desde que eu era bem novinha, assim, criança assim não, pré-adolescente, eu me interessava por cinema e eu tinha uma certeza assim de que era isso que eu queria fazer. Então fui seguindo esse caminho até entrar na faculdade e fazer cinema. E aí, terminando a faculdade de cinema, eu me dei conta que talvez tivesse sido mais interessante eu ter feito uma escola de arte, mas isso foi só no fim da escola de cinema. E o porquê disso é que, enfim, pelo menos na escola onde eu estudei, era uma escola tradicional de cinema narrativo, e eu não sabia disso antes, né? Senão teria ido logo para a escola de arte, eu imagino. Mas eu acho que o que me pareceu não complicado de jeito nenhum, mas que me parecia assim um pouco cerceador dos limites de criação da imagem era o fato de que na escola de cinema o formato era sempre já pré-setado, né? A gente estava lá discutindo cinema em vias, com propósito de produzir trabalhos narrativos, de ficção e, enfim, na maior aspiração, assim, longa-metragem. Enfim, essa era a minha paixão, mas, enfim, essa é uma forma de imbuir sentidos e presenças numa imagem em movimento, mas não é certamente a única. E aí, estudando lá, eu me dei conta que o que me interessava mais era um pensamento que fosse um pouco anterior a esse, que era pensar como os sentidos, principalmente experiências, sentido nem sempre é uma palavra boa, eu acho, como principalmente experiências podem ser construídas imagens, nos próprios, sejam processos ou dispositivos de criação da imagem. Bom, diante disso, depois eu estudei, essa escola de cinema que eu fiz foi na França, e aí eu fiquei um tempo lá trabalhando na indústria do cinema, depois eu voltei para cá, voltei para o Rio, e trabalhei lá mais um tempinho, em cinema. Eu era assistente de direção, e trabalhei em documentário, sendo assistente de documentaristas, e depois em filme de ficção também. E aí, um ano assim, depois de ter ficado fazendo isso no Rio, eu achei que talvez fosse melhor voltar para a escola, e aí eu fui fazer a especialização da PUC do Rio de História da Arte e Arquitetura no Brasil, que é um programa bem interessante, é completamente acadêmico, assim, tem muito artista que faz também, mas não tem... Completamente acadêmico, o que eu quis dizer é completamente teórico, não tem nenhuma disciplina prática. Coisa que me interessa bastante na academia, porque enfim, eu acabei não fazendo nenhuma escola de arte
E eu adorava, lá na pós-graduação, o fato de que aquele monte de disciplina que tinha que estudar lá eram todos interesses tangentes aos meus interesses em arte. Sabe? Eu não tinha que fazer nenhum trabalho meu para nenhuma disciplina, só tinha que estudar outras questões, outras coisas. E isso, para mim, foi muito frutífero. Enfim, seja do barroco brasileiro ao barroco alemão, à arquitetura modernista, da qual eu conhecia muito pouco. Enfim, e aí, a partir daí, comecei a tentar pensar nos meus próprios trabalhos. Antes, enfim, eu acho que agora eu podia passar logo para os trabalhos. Eu acho que é mais interessante a gente falar a partir deles, enfim, olhando para as imagens e a partir deles. Antes de começar a fazer isso, eu acho que talvez fosse bom eu comentar um pouco mais. Como eu vou começar de uma coisa recente, não vou contar toda a historinha desde o início, vou falar um pouco mais do que me preocupa assim, nos meus trabalhos, quais são as questões que me intrigam. Enfim, isso é bastante relacionado com essa minha experiência da escola de cinema e de depois, porque, enfim, quando eu estava comentando que o que me interessava mais era pensar nos processos de criação da própria imagem, seja no processo mesmo de criação de uma imagem a partir do nada, que é, digamos, o que está em jogo no projeto Chernobyl, seja no dispositivo de visualização de determinada imagem em movimento, que é o que está em jogo no projeto que eu fiz no Camboja, por exemplo. E o que me intriga nisso tudo, assim, eu acho que uma questão que... Algumas questões, eu acho, depois de um certo tempo, eu acabei me dando conta que elas permeiam vários dos trabalhos. O que me intriga, eu acho que o que está em jogo nesses trabalhos é uma questão relacionada à materialidade da imagem. Né? Porque imagens, por mais digitais que sejam, ou analógicas, seja o que for, elas existem em um suporte. E esse existir num suporte, enfim, mesmo quando a gente tenta formular esse tipo de sentido na linguagem, parece que tem uma certa duplicidade, que é algo que existe em algo, mas é o mesmo. É aquele corpo, naquele corpo. É lá que sentidos vão ser formulados. Enfim, eu acho que essa é uma questão básica, assim. Só um minutinho. Então, vou deixar rolando vou deixar rolando as imagens, essas imagens enquanto eu falo um pouco do projeto Chernobyl. Só para esclarecer um pouquinho, essas imagens são de documentação do processo, elas não são o resultado final do trabalho em si, são imagens fotográficas de documentação da zona de exclusão de Chernobyl. E eu acho que é interessante a gente começar por elas, porque, digamos que a minha indagação primeira acerca do espaço, do lugar que é definido como zona de exclusão de Chernobyl, e o que eu acabei decidindo fazer em relação a isso passou muito pela fotografia, porque eu comecei a me perguntar o que seria... Enfim, que lugar seria esse, que lugar é esse, e que de forma seria possível olhar para um lugar, olhar para esse lugar especificamente. Enfim, eu acho que todo mundo sabe o que foi o acidente nuclear de Chernobyl, em 86. Foi o maior acidente nuclear da história. Enfim, talvez equiparado aí com Fukushima, infelizmente.
E o que me intrigava na questão de Chernobyl em geral é que ela me parece ter algumas particularidades interessantes, assim. Acidentes até então, sejam acidentes, sejam atos terroristas, até então e depois, eles normalmente se relacionam com o espaço, certo? Eles acontecem no tempo, marcados com uma data, e, sobretudo, acontecem num espaço. Então, teve enchente no Rio de Janeiro, teve o furacão Irene, Katrina, Irene, em Nova York, enfim, as Torres Gêmeas foram atacadas em Manhattan. Chernobyl também foi um acidente marcado num lugar, obviamente, né? Aconteceu enfim, hoje em dia na Ucrânia, na fronteira com a Bielorrússia, então na União Soviética, mas em termos temporais acarreta consequências numa escala astronômica, porque as consequências do que aconteceu lá, elas perduram. Então, não é meramente, quando eu digo meramente, não no sentido disso ser menos, mas não se trata simplesmente de um ato histórico traumático com o qual, hoje em dia, nós teríamos que lidar em termos de memória, como, por exemplo, o genocídio cambojano, que foi o tema de um outro trabalho que eu desenvolvi. Enfim, tem uma questão, enfim, o acidente em si é um evento histórico, mas ele perdura, né, ele continua. E as consequências, e o que foi a realidade que foi instaurada por esse acidente, ela continua até hoje, vai continuar até, enfim, anos e séculos depois da gente. E, enfim, isso era um primeiro dado que eu achava intrigante. O segundo era uma certa mudança de paradigma que ocorreu, enfim, uma vez tendo experimentado um acidente dessa magnitude, com esse tipo de substância, que é a radiação, que tem o poder de alterar as coisas do mundo na sua própria substância. Né? É uma contaminação que está por todo lado, que preenche todo aquele espaço deserdado, mas que ninguém vê, ninguém sente, e do qual você só se dá conta através dos rastros de destruição que ela deixa para trás. Mas toda essa matéria, tem toda uma matéria invisível que preenche esse espaço negativo. E ela está lá. E é essa matéria intangível e opaca, de certa maneira, que define a qualidade daquele lugar. Então, além disso, enfim, é um lugar, como vocês podem... Enfim, aí estão passando várias imagens da zona de exclusão e também da viagem de trem até lá. Talvez a gente pudesse ficar só com a zona de exclusão por enquanto. Enfim, é um espaço negativo que preenche todo esse lugar, uma matéria negativa que preenche todo esse lugar, e que, por definição, é invisível. E aí o que me intrigava era isso, assim, se você nem... num lugar dessa maneira, se você nem tem ideia do que é que você... Enfim, do que é que seria o seu inimigo, do que é que você tem na sua frente, como é que você poderia, enfim, ter alguma maneira de estar presente nesse lugar e, de fato, conseguir olhar para ele, para essa natureza alterada? E aí me ocorreu que uma forma de fazer isso talvez fosse
criando um vocabulário específico através da própria radiação em si para contar essa história desse lugar. Voltando ao que eu falei de uma das origens da ideia para esse trabalho, eu me perguntava muito assim, o que imagens desse tipo, enfim, a saber, imagens fotográficas impressas com fótons através da luz, o que elas poderiam capturar de Chernobyl, desse lugar. Porque elas certamente capturam algo, né? Uma imagem, um reflexo, enfim, que é um fenômeno físico óptico, através de fótons, que são capturados pelo buraquinho da câmera e projetados no fundo dela. Mas, em Chernobyl, especificamente, esse processo captura muito mais uma carcaça, né? Uma carcaça de algo que contém essa matéria. E o que eu tentei fazer no projeto Chernobyl era justamente tornar essa matéria negativa visível. Gente, eu não sei o que é melhor, se vocês preferem... a gente pode deixar para conversar depois? Ou durante? Talvez... É sempre depois, não é? Eu vi nos vídeos aqui, era sempre depois, né? Eu vou deixar um pouquinho aí. Então, essas... Então, isso que a gente está olhando são, então, os negativos que foram expostos em Chernobyl, e são imagens da contaminação invisível. Isso foi feito num processo longo de pesquisa. Enfim, primeiramente, assim, digamos que no primeiro ano de pesquisas foi muito... O primeiro ano foi mais uma questão de produção, enfim, de conseguir arrumar formas que fossem viáveis de acessar e de poder penetrar a zona de exclusão de Chernobyl. No meu caso, eu fiz isso no lado da zona de exclusão, da zona de exclusão, que é do lado da Bielorrússia, porque foi por onde eu consegui acesso. Primeiramente, enfim, depois de um ano de produção, a gente começou os experimentos lá. E o que foi feito primeiro foi mais um mapeamento geral tanto quanto possível, né, com a infra e da forma que eu podia, da contaminação, porque me interessava, enfim, primeiramente, saber que locais dentro da zona de exclusão seriam os mais contaminados. Porque quanto mais alta a atividade, mais chance eu teria de ter alguma imagem de volta, certo? Ou pelo menos mais rápida seria a exposição de cada negativo. Enfim, que nem... Aí o processo é um pouco análogo à fotografia, né? Onde a luz brilha mais, a exposição é muito mais curta.
Enfim, aí depois dessa primeira fase de mapeamento, a gente começou, então, os primeiros experimentos. Mas eu acho que eu pulei uma parte, talvez fosse bom esclarecer que, antes disso, no Rio, eu estava com essa ideia, estava pensando em formas de tentar desenvolvê-la, e aí eu fui conversar com os físicos do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas talvez não seja aqui, né? Voltou. Mas não sei, fica sumindo. Se eu não ficar mexendo toda hora, fica sumindo, né? Mas eu tirei. Pedi para não entrar. Ok, agora deve ficar ok. Enfim, eu fui conversar com um tio meu, que é físico lá no CBPF, para pensar um pouco junto como isso poderia ser posto em prática. E aí ele me mandou para um outro lugar chamado IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, em Vargem Grande. Isso é um bairro no subúrbio do Rio, perto da Barra, é um lugar meio paradisíaco, assim. E aí eles têm esse centro lá, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria. E aí um amigo dele, que era professor lá, Luiz Tawata, enfim, eu fui conversar com ele sobre o trabalho, ele é físico, engenheiro, mas, enfim, era muito aberto, assim, muito aberto a discussões e a pensar usos da pesquisa e da matéria com a qual ele trabalha diariamente, que não coubessem necessariamente dentro da definição de ciência, mas que fosse uma outra coisa, que fosse um interesse comum pela mesma coisa. E aí ele aceitou em tentar desenvolver comigo, enfim, e dando todo o suporte científico e teórico. E aí eu fiz enfim, eu fui, ao longo do caminho, enfim, estudando pelo menos alguns dos preceitos físicos que regem questões relacionadas à radiação, até para poder discutir para ter uma interlocução minimamente mais interessante, né, com os engenheiros e os professores de lá. E aí, com eles, enfim, eles têm vários tipos de laboratório e uma oficina imensa lá. Então, vários tipos e acesso a várias fontes radioativas. Então, o que a gente fez foi construir em laboratório no Rio uma espécie de Chernobyl em miniatura, né? O elemento da contaminação em Chernobyl que é mais presente hoje em dia é o Césio-137, que foi o mesmo do acidente em Goiânia, que vocês devem estar lembrados. E lá no laboratório tinham várias fontes de várias formas de Césio-137. Então, eu me apossei lá de várias pequenininhas e fiquei construindo como se fossem assim, mini setups em laboratório, tentando desenvolver formas de capturar enfim, a imagem projetada pela radiação emitida por aquelas fontes. Isso eu fiz ao longo de 6 meses com eles. E aí, depois, ao longo no fim desse período, enfim, eu poderia ter levado os experimentos no IRD, enfim, poderia ter continuado nesse período durante muito mais tempo, mas eu achei que depois de 8 meses já estava na hora, já tinha, pelo menos, enfim, algumas respostas consistentes, capturadas em filme, e estava na hora de tentar pegar o que a gente tinha desenvolvido lá e implementar em Chernobyl, né, dentro da zona de exclusão, e ver o que acontecia. Até porque disso eu sabia, quer dizer, eu sabia não, né, mas eu suspeitava
que muita coisa ia mudar, né? Porque uma coisa é tentar enxergar uma mini-realidade criada em laboratório sobre a qual você tem total controle, né? Então, se as imagens estão saindo muito fracas, põe uma fonte com uma atividade maior. Se estão saindo veladas, expõe durante muito menos tempo. Se elas estão saindo veladas, talvez seja porque tenha enfim, a atividade conjunta de todas elas esteja muito alta. Então, tira algumas. Né? Você faz aquela miniatura se adequar à sua necessidade. Né? Ao passo que a questão era justamente inversa. Era conseguir desenvolver um dispositivo que fosse capaz de se encontrar com Chernobyl, né, com aquela realidade lá. E aí, depois de 8 meses, eu falei, não, então chega disso, agora partiu, né, vamos. Bom, aí eu fui, mas aí demorou 1 ano até eu conseguir entrar em Chernobyl, aí por questões burocráticas, que isso é uma novela à parte. Acho que, enfim, depois a gente pode até discutir se for o caso, mas a gente pode falar disso depois, assim. Aí, depois desse ano das produções, eu comecei os experimentos lá dentro da zona. E, depois de algum tempo, alguns resultados começaram a se repetir. E aí isso foi um bom sinal. Na verdade, foi muito melhor do que o esperado, então, porque inicialmente, depois que a gente fez o mapeamento dos lugares que seriam passíveis de serem radiografados, os primeiros resultados, eu tentava apontar, enfim, depois eu vou falar disso em mais detalhe, eram 2 processos de dispositivos para capturar essa imagem, mas os primeiros resultados eram caóticos, no sentido de que a gente eu tentei olhar para uma mesma coisa, da mesma maneira, 2 vezes, e o resultado visual delas era diferente. Quer dizer, um não tinha nada a ver com o outro. Isso aconteceu durante um certo tempo e parecia... Nessa época, eu comecei talvez a pensar que talvez tivesse aí o limite, não o limite dessa indagação e das formas de tentar olhar para esse lugar, mas da forma como eu estava fazendo isso. Talvez fosse esse um encontro, sabe? Não tivesse uma visualidade consistente que pudesse ser capturada. Só que depois de um tempo, não. Depois de um tempo, com alguns ajustes e outras tentativas, as coisas começaram a se repetir. Aí, no que elas começaram a se repetir, eu e enfim, eu e as pessoas que estavam lá trabalhando comigo, que era tipo uma mini equipe de médicos e físicos alemães que tem uma ONG, quer dizer, tem tipo um instituto na Bielorrússia de pesquisa sobre várias pesquisas de tratamento de câncer. Enfim, isso faz parte da parte burocrática da coisa, mas enfim, foi por intermédio deles que eu consegui acesso à zona de exclusão e eu ia sempre para lá com eles. Essa imagem é de uma das imagens, vocês podem ver ali, sou eu, né? Mas essas são imagens dos testes de laboratório, de alguns dos testes em laboratório. E aqui já é o display daquelas imagens que a gente estava vendo antes. Gente, onde é que eu estava antes de parar para mostrar isso aí, hein? Uhum. Ah, sim, isso.
Enfim, aí no que os resultados começaram a se repetir, eu multipliquei os experimentos. E aí isso produziu o corpo do trabalho final, que são 30 negativos radiográficos expostos dessa maneira. E aqui é a versão positiva deles. Reproduzidos por contato fotográfico. Então, esse textinho, tanto na versão negativa quanto na versão positiva, o textinho que vem embaixo descreve a localidade, né, fragmento de um campo, 9.130 microsieverts, e aquelas datas ali são as datas marcando o tempo de exposição da imagem, que era no mínimo de 2 meses para cada uma. E os microsieverts são millisieverts, desculpa, millisieverts. É a dose da atividade acumulada em cada imagem, a dose geral. Para essa parte de burocracia aqui... desculpa. Talvez a gente pudesse olhar um pouquinho essas coisas depois. E aí, enfim, isso é mais anedótico, assim. Isso é a quantidade de vistos que eu precisei para entrar lá. Então, esse aqui é o outro trabalho do qual eu comentei um pouco antes, o projeto que eu desenvolvi no Camboja e sobre o Camboja, que se conecta ao projeto Chernobyl no sentido de tentar criar, enfim, de também se relacionar com o passado traumático e com a forma como a gente se relaciona com esse passado hoje em dia, enfim, a saber o genocídio cambojano, que foi perpetrado nos anos 70 pelo Khmer Vermelho, o regime comunista, que assassinou 2 milhões de pessoas num país que tinha 8 milhões. Mas o que está, digamos que o que estava em jogo no projeto Chernobyl era a própria natureza daquela imagem, era uma questão ontológica, qual era a natureza daquele lugar e que imagem seria apropriada para olhar para aquilo. Aqui a questão é um pouco diferente. O que está em jogo é o processo, é o dispositivo de visualização da imagem, porque o trabalho é todo centrado em imagens de arquivo, imagens pré-existentes, que, na verdade, eu enfim, conheci, inicialmente, enfim, no início desse projeto, não tinha nada a ver com Camboja, eu estava pensando em tentar desenvolver trabalhos que lidassem com a morte como um tema. Enfim, a morte, um tema mais do que presente na história da arte. Enfim, estava tentando olhar para trabalhos, sejam históricos ou contemporâneos, que lidassem com essa questão. E aí eu lembrei que, anos antes, eu tinha visto, numa aula de documentário que eu fiz na PUC, essas imagens. Não da forma como elas estão expostas aqui, mas, enfim, as imagens de arquivo original. O professor tinha mostrado uma vez discutindo questões relacionadas a silêncio. E a minha lembrança dessa aula é que eu tinha achado essas imagens extremamente poderosas, no sentido de que elas são imagens de pessoas, de prisioneiros, enfim, elas são tipo aquelas fotos de identificação de prisão, sabe, que tem a plaquinha, de pessoas que foram todas executadas numa prisão em Phnom Penh, que é a capital do Camboja, chamada S21, onde eles mataram 14 mil pessoas,
parece que só sobreviveram 7, de todos os internos, todas as pessoas que foram mandadas para lá, só sobraram 7. E dessas 14 mil, 6 mil foram fotografadas. No início do extermínio, eles tinham um esforço muito mais organizado, assim, uma tentativa à la nazismo, de criar uma máquina de morte organizada. Então, as imagens são essas. Muitas têm a plaquinha e tem a data. A data da imagem coincide com a data da entrada da pessoa na prisão, porque eles eram fotografados quando entravam. E não a despeito, mas para além do caráter hediondo com o qual essas imagens, enfim, do qual essas imagens tinham sido produzidas, eu ainda assim achei que elas eram muito poderosas no sentido de serem um registro último de todas essas pessoas em vida. Porque depois até tem imagens dessas pessoas, mas elas são corpos, né? Essa é a imagem última de cada um. Enfim, e aí eu fiquei com essa questão, pensando como é que eu poderia criar um processo, um dispositivo de visualização para essas imagens, onde elas tivessem a presença de cada um fosse restituída, né? E aí eu me dei conta que aquilo que estava em jogo era uma questão de duração, né? Comecei a pensar que talvez fosse possível pesquisar a partir das imagens que tinham a data de feitura. Eu, enfim, comecei a desenvolver uma pesquisa para tentar descobrir para quais imagens seria possível também saber a data de execução da pessoa. E, dessa forma, poder quantificar num tempo, digamos que a duração simbólica de cada uma dessas últimas imagens. E ter esse dado, ter essa duração embutida no próprio processo de criação e visualização da imagem. Enfim, aí foram várias tentativas, eu não vou mostrar todo o processo aqui, mas que iam morrer. E no vídeo, o vídeo se chama 88 de 14 mil, e isso talvez seja bom clarificar, porque tem 6 mil imagens. E eu fui ao Camboja fazer a pesquisa, porque os arquivos estão na prisão. A prisão, hoje em dia, virou um museu do genocídio. E a prisão era uma escola antes, que foi convertida em prisão. Você sabe que as duas instituições têm um parentesco, né? E hoje em dia é um museu do genocídio. Só que das 6 mil imagens, eu só achei 88, para as quais haviam arquivos existentes da data de feitura da imagem e da data de execução da pessoa fotografada. E eu precisava saber essas variáveis para poder quantificar o tempo. E o que eu fiz foi depois transformar essa duração última de cada imagem num tanto físico de areia, pensando em areia aí numa forma como marcar um tempo, por exemplo, numa ampulheta. Além disso, achei interessante também a associação do tempo com a matéria. E no sentido de cada pessoa equivaler a um tanto físico de uma matéria, que nem quando, enfim, você está vivo e você é alguém, você morre, vira uma coisa, né? E depois essa coisa é cremada, e aí aquele tudo que era você, com todas as especificidades que definiam aquela pessoa, vira um tanto físico de matéria, né? Mas, enfim, do pó viemos, ao pó voltaremos. E achei que podia ter essa conexão também. E aí criei um dispositivo onde a imagem de cada um tem a sua visibilidade e a sua duração, o que são os elementos chaves da imagem em movimento, engendradas por esse tanto físico de areia.
comentar, que sempre me perguntam isso. E é uma pergunta interessante, porque o que era o mais importante nesse trabalho, nesse dispositivo de visualização da imagem, é que cada um tivesse o seu tempo, o tempo de ser visto. Não é, por exemplo, o caso... um projeto que eu estou desenvolvendo atualmente lida também com questões de visualização de uma imagem cinematográfica, mas enfim, mas não interessa. São várias imagens subliminares. Você vê, mas não sabe que viu. Enfim, isso são outros 500. Você vai saber que viu, mas por repetição. Né? Aqui, o que eu queria evitar a todo custo era justamente criar imagens que tivessem uma duração tão mínima, tão pífia, que elas não fossem perceptíveis. Tá ligado? Tá? E aí, enfim, como estabelecer esse parâmetro da equação? Isso é uma questão. Né? Até porque essa escolha enfim, essa escolha, digamos, era que era a mais aleatória em determinada instância. Então ela foi decidida em relação a isso, em relação a esse parâmetro. Todos tinham que ser visíveis. E aí acabou que um tempo, uma duração mais ou menos ok para uma imagem seja percebida por volta de 3, 4 segundos para que você tenha um tempo com ela. E essa ficou associada com a duração mínima. Então, digamos, as pessoas que chegaram na prisão e foram assassinadas no mesmo dia, que era a duração mínima, um dia, você vê a imagem dela mais ou menos por 4 segundos. Isso equivale, no dispositivo de criação que eu produzi para a filmagem do trabalho, isso equivalia mais ou menos a 3 quilos de areia. Porque, enfim, o resultado final desse trabalho, isso era uma questão sobre a qual eu comentei rapidinho aqui com os meninos antes. Esse projeto difere um pouco do projeto Chernobyl, no sentido de que o que estava em jogo é esse dispositivo de visualização da imagem, mas o resultado final é um vídeo. Então, por isso a escolha no vídeo final, de mostrar o trabalho, enfim, de você só perceber a imagem. Certo? Porque isso poderia ter sido organizado, por exemplo, como uma performance. E aí o dispositivo, a máquina de fazer cair areia, ia estar instalada no espaço dispositivo. E aí esse dispositivo geral, toda essa mecânica, seria dada a ver ao espectador. Mas eu achei que não era o caso aqui. O que estava em jogo era o desenvolvimento dessa imagem específica desenvolvida dessa maneira. E o que o espectador encontra é essa imagem. E não a revelação de toda a mecânica por trás disso. Achei que podia correr o risco de virar um certo gabinete de curiosidades. Você produziria essa máquina? Você estava pensando em produzir essa máquina de fazer cair areia? Não. Eu pensei nisso originalmente no início do trabalho, mas não acho que seja o caso dentro digamos, do enquadramento conceitual do trabalho. Para esse trabalho especificamente, cada caso é um caso. Nessa problemática daqui, dar a ver esse mecanismo, eu acho que não é o caso. Que é um pouco diferente do projeto Chernobyl, por exemplo, onde o mecanismo também não é dado a ver, a forma como as imagens foram produzidas, mas o que você tem na sua frente, na versão negativa. Na versão negativa, é o próprio material que esteve em Chernobyl, que foi marcado pela radiação. E no espaço da galeria era pensar a reprodução disso. Um passo, valeu.
assim, a pesquisa eu realizei no Camboja. Tá? Comecei primeiramente no Rio, foi pela internet. Não está ouvindo? Acho que vai melhorar assim, né? A pesquisa eu primeiro realizei no Rio. E aí tinha duas opções. Uma era ir para o Camboja e pesquisar os arquivos lá. A outra, eu não me lembro mais que universidade americana. Yale. Eu não sei, eu não lembro mais. Columbia? Alguma assim, onde eles têm lá um centro de estudos de genocídio e vários arquivos. Aí, obviamente, me pareceu que para o Camboja era muito mais interessante, até porque aí eu teria a chance de ver o próprio lugar. Enfim, uma vez feita a pesquisa, depois que eu voltei do Camboja, aí era uma questão de execução da filmagem. Né? E para isso foi boa a minha experiência de assistente de direção, porque aí eu peguei alguma experiência de como botar as coisas em prática. Né? E enfim, a equipe para esse trabalho era eu e um fotógrafo, cameraman. A areia é da praia do Rio. Enfim, roubada durante a noite. Com uma amiga minha que é uma santa, que tem um carro, que botou toda a areia no carro. O carro todo arreado, assim, sabe? O carro do pai ainda por cima. E que aí dirigiu na mesma noite pro sobrado, onde tinha um estúdio, assim, onde a gente foi gravar. E aí, enfim, aí eu criei uma máquina de fazer cair areia, digamos. Mas quando eu falo máquina, é no sentido assim, era uma construção precária feita para filmagem. Não era algo que eu pudesse expor ou mostrar depois. Que era feito de uma janela, assim, vasculhante, sabe? Onde e manual. Então, podia botar um tanto de areia de um lado e manualmente fazer ela cair. E aí, enfim, a gente foi tentando vários mecanismos até com que ela caísse mais ou menos direitinho. Mas certas surpresas aconteceram que foram muito bem-vindas, assim, nesse processo, até talvez porque ele fosse um pouco precário mesmo. Bom, no Rio é muito úmido, então, para começar, a areia não caía. Caía, assim, um negócio tudo grudado. Aí a gente botou a areia no forno da casa e a areia secou, né? Aí secou, ficou perfeita. Só que tinha muita concha. Enfim, nada disso tem a ver com Camboja, você pode notar. Mas tem certas coisas que eu acho que de vez em quando são acidentes bem-vindos. Né? Eu não ia ter como coar quilos e quilos e quilos de areia. Já foi suficiente ter que botar no forno. Né? Então, de vez em quando, a imagem quase se desfaz. Caem uns pedaços maiores. E são essas conchas e essas outras coisas que vieram junto da areia. E eu achei, enfim, isso obviamente até me pareceu um problema à primeira vista, mas depois eu achei que era muito bem-vindo, porque denotava a fragilidade dessa imagem. Como só uma película que desaparece. Acho que isso nem se eu quisesse eu conseguiria ter feito, né? Não, mas o áudio também ficou o áudio também foi... tem essa dimensão do tempo, né? O áudio também não era um elemento de base conceitual do trabalho. Assim, originalmente não teria áudio, mas foi algo que eu decidi deixar ficar na edição, porque eu achei que contribuía para o clima. Enfim, isso nem era uma preocupação minha na época. Isso tem a ver com coisas com as quais eu estou lidando agora, mas o som preenche o espaço. Né? As ondas sonoras, elas preenchem o espaço, principalmente as mais graves, que são as que viajam mais. Enfim, aí resolvi, achei que era para ficar.
Então, esse aqui é outro projeto que é uma série. Normalmente eu não trabalho muito com séries, não, porque cada projeto é um projeto. E mais do que isso, assim, cada projeto é um universo de pesquisa que fica comigo normalmente um tempo longo, assim. Mas esse é uma série que também é tangente e, na verdade, tem a ver com os mesmos temas que me interessam sempre, mas esse abordava questões relacionadas... eu queria pesquisar situações que fossem intrinsecamente relacionadas a limites. E aí, pensando, enfim, acabei delineando 3 situações. Para começar, a primeira com a qual eu, enfim, acho que eu ia falar com a qual eu já tenho familiaridade, mas, enfim, não dá para falar que você tem familiaridade com a morte, né? Mas quer dizer, não temos e todos temos. Mas, obviamente, o primeiro limite, que é o limite absoluto, a única coisa, enfim, a nossa única certeza e a única coisa da qual você nunca dá conta também. Né? Porque quando você está aqui, ela não está. Quando você finalmente chega lá, você que foi. Né? Então, primeiro, eu queria pesquisar questões relacionadas à morte, de novo. O segundo tinha a ver com o limite do esforço, com o limite da velocidade e do esforço atlético. E o terceiro tem a ver com sexo e orgasmo. E a especificidade desse projeto era que a ideia de tentar chegar perto dessas questões de limites seria através da transfiguração do conceito matemático de dízima periódica, que é o campo que, na matemática, justamente explora os limites, né, os espaços entre os números. Sabe como é que 0,99999 é igual a 1? É igual a 1 ainda por cima. Né? A ideia seria explorar essas questões de limites através desse campo que, na matemática, explora o mesmo problema. E aí? Então, aí o primeiro vídeo da série é baseado na última imagem feita pelo Robert Capa, sabe, o fotógrafo, o fundador da agência Magnum. Ele estava fotografando a guerra da Indochina, no Camboja, se não me engano, e pisou numa mina e morreu, né, se explodiu. A última imagem, pelo menos a última imagem que conseguiram revelar no filme dele, na câmera que ele estava segurando, enfim, a câmera voou longe, eles pegaram a câmera, revelaram o filme do cara. E essa última imagem era justamente a imagem desse campo, né? Desse campo minado que ele estava atravessando junto com essa tropa. Ele era fotógrafo de guerra. E que aí, enfim, quando eu bati o olho na foto, eu achei que de cara aí já tinha um problema, porque é a última imagem que ele produziu, então o ponto de vista é dele, e ela captura um horizonte. Quer dizer, ela mostra um horizonte que ele capturou nessa última imagem, mas que ele mesmo nunca cruzou. Né? No próprio limite da profundidade de campo dessa imagem estava encenada essa questão. E aí eu entrei em contato com o pessoal da Magnum, pedi para... Como, infelizmente, não era impossível ter acesso à imagem pirateada na internet, eu entrei em contato com o pessoal da Magnum e pedi para comprar uso, para fazer o trabalho, e pedi também que eles me mandassem todas as informações que eles pudessem sobre aquela fotografia. E eles me mandaram, inclusive, o horário. O horário, assim, a hora, mais ou menos, que eles acreditavam na qual a foto tinha sido feita. E isso era às 2h55 da tarde. E...
Então, vamos ver. Eu vou falar um pouquinho de cada um, mostrar todos e depois falo mais, tá? O segundo tem a ver com esforço atlético. Como eu falei, é uma corrida dos 100 metros rasos, que é quase ilustrativo do paradoxo de Zenão, Aquiles é tartaruga, né, que é o problema da dízima, que o espaço é infinitamente divisível. Né? Então, como é que você chega da vida para a morte? Como é que você chega do início ao fim? Como é que você atravessa esse espaço? E qual é a natureza desse espaço? É isso que é explorado. É a partir de uma imagem de arquivo. E vocês puderam notar que no primeiro vídeo do Robert Capa, a dízima está aplicada ao espaço. O parâmetro que eu usei para transfigurar o preceito da dízima está aplicado em relação ao espaço, porque o que estava em jogo era justamente esse espaço capturado na imagem que ele nunca cruzou. No caso dos 100 metros rasos, o que está em jogo é a velocidade. Né? O cara não só tem que chegar de A a B, mas ele tem que fazer isso o mais rápido possível. Então, a dízima aqui foi transfigurada na própria velocidade da imagem do vídeo. Norris liegt in der Mitte. Huber neben ihm. Norris steigert jetzt sein Tempo. E o terceiro é o que tem a ver com orgasmo, e são todas cenas de masturbação. Eu cogitei em fazer isso com cenas de sexo também, mas como a questão é esse momento, enfim, no qual você também só chega num relance, né, quando você chega, passou. O ponto era esse. Eu achei que era melhor fazer a partir de imagens de pessoas que estivessem tentando chegar lá sozinhas. Até porque eu não queria discutir a questão do relacionamento entre duas pessoas. Não era isso que estava em jogo nesse trabalho. Cogitei também, fiz algumas tentativas e cogitei fazer isso para o trabalho, produzir as imagens eu mesma. Mas isso também, apesar de aí, enfim, se eu fosse produzir imagens de pessoas se masturbando de fato, eu não queria inserir nenhum dado que, enfim, ficaria ser incontornável que no trabalho fosse discutido a minha relação com alguém fazendo isso para a minha câmera. E eu não queria discutir isso nesse trabalho. Né? Começaria a virar uma relação muito íntima, muito próxima de intimidade, meio lá na Ungolding. Enfim, o que pode ser, o que certamente pode ser explorado, mas não era o ponto aqui. Aí eu peguei imagens de cinema.
ter outra versão. Que agonia, né? Então, acho que agora eu posso mostrar mais um trabalho. Esse eu vou deixar rolando enquanto eu falo, até porque não tem som, então não atrapalha muito. E é longo. Enfim, como vocês podem ver, é um autorretrato. Cabelo curto. Enfim, nessa época eu estava tentando pensar questões, enfim, como desenvolver um autorretrato em vídeo. E, enfim, pensar, problematizar questões do autorretrato. Enfim, obviamente tem N formas de se pensar isso. Mas eu comecei a achar, enfim, me ocorreu que seria interessante, até no meu caso especificamente, pensar esse tipo de definição de identidade em relação à genética. Porque acontece que eu tenho uma irmã gêmea, univitelina. Então, isso quer dizer, a gente tem o mesmo código genético. Partiu da mesma informação. Isso é um drop, tá? Isso não é para ser assim, não. É a imagem contínua. A gente, enfim, partiu da mesma informação e, enfim, do mesmo genótipo, sendo que o resultado disso, o fenótipo, que é como essa carga genética interage com o meio, e todos os meios, enfim, o útero da sua mãe já é um meio no qual, enfim, aonde cada feto fica, como eles interagem, tudo isso vai conformando aquela pessoa. E depois, enfim, aí quando nasce para o mundo, cada um vai sendo afetado de N formas diferentes e específicas para cada um, por mais próximo que seja essa origem inicial, e por mais próxima que seja a criação também, mas enfim. Aí quando separa e nasce e está no mundo, enfim, aí não tem nem como pensar que duas pessoas poderiam ser afetadas pelas mesmas coisas a cada momento, né? E isso vai engendrando cada um desses seres. Mas enfim, na maioria dos casos, na maioria das pessoas, enfim, esse código genético ele é sempre específico a cada um. E é esse código genético que vai, código genético original, que vai na interação com o meio definir aquela pessoa. Né? Cada um parte da sua informação específica. No caso dos irmãos gêmeos, você divide essa mesma origem com alguma outra pessoa, quase como se fosse, enfim, a mesma partitura tocada por duas orquestras. Né? E aí me ocorreu que talvez, enfim, pensando nisso, pensando nessa situação, enfim, que obviamente não é específica a minha pessoa, mas na qual eu me encontro, assim, talvez o que fosse específico a cada uma fosse o que fosse diferente entre as duas. Talvez o que fosse específico a cada uma, a mim e a minha irmã, fosse o que fosse diferente entre nós.
tentando definir o que seria a identidade de cada uma. A identidade física, nesse caso. Enfim, aí eu continuei, enfim, fui tentando desenvolver essa ideia e produzi 2 imagens. As mais próximas, não são essas aqui não, porque isso já é um outro passo para além disso. Mas produzi 2 imagens, tentando anular qualquer diferença física que a gente pudesse ter, enfim, da vida. Seja cabelo curto, cabelo grande, sobrancelha feita, enfim, as coisas que a gente já tinha alterado, tipo sobrancelha e coisa do tipo, a gente foi e fez igual. O cabelo prendeu exatamente igual. E aí eu medi milimetricamente todas as posições, fiz com um amigo fotógrafo do rosto e tentei tirar, enfim, produzir uma foto minha e uma foto dela que fosse exatamente a mesma, para que quando a gente olhasse, as diferenças fossem essas. Que fosse de fato diferente entre nós duas fisicamente e não por causa de um registro. E comecei a tentar ficar subtraindo essas coisas, subtraindo uma imagem da outra. O que eu achei problemático nesse processo é que, apesar de toda a produção da imagem ter sido feita com o maior rigor possível, o processo de subtração embutia nele, até porque, na época, a forma que eu tinha para fazer isso era através do Photoshop e tudo mais, embutia nele um dado empírico de tentativa, de tentar apagando, que não condizia com o rigor necessário da formulação, assim. Então, talvez comecei a achar que talvez fosse, enfim, no sentido, posso explicar um pouco mais, no sentido de que se eu não conseguisse apagar direito ou perceber todas as semelhanças e diferenças, ou apagasse muito mais, se tivesse um errinho, teriam várias diferenças naquela imagem que denotariam desse processo, e não de raras diferenças físicas entre eu e ela. E aí eu achei que esse processo não seria o caso e resolvi pensar pelo contrário. E se em vez de uma subtração fosse uma adição? Se eu pudesse pegar essas 2 imagens, em vez de tentar subtrair uma da outra, para, de alguma forma, achar essa diferença, literalmente, né, uma subtração dá uma diferença, eu pudesse adicionar e criar, a partir de mim, a partir da minha imagem, eu fui a primeira a nascer, tudo que eu poderia ter sido até ela. Digamos, todo o caminho assim, da representação física do meu rosto, todas as possibilidades de fenótipos do que eu poderia ter sido até ela, que é esse outro limite, né? Enfim, e aí, na verdade, é isso que a gente está vendo. Essa imagem, só sou eu no primeiro frame, no primeiro instante do vídeo, e só ela no último. Entre um ponto e outro. Entre nós duas, o que não fomos. E a gente sempre brincava que no meio, quando chega nos 50%, a versão da pessoa tinha saído muito melhor do que eu e ela, sabe? Eu falei, gente, a solução era a terceira irmã, né? Vou passar um pouquinho para frente para vocês verem. Aqui é o início. No meio. E mais para o fim.
Então, gente, esses eram os trabalhos que eu trouxe para mostrar. Agora, se vocês quiserem conversar mais... Acho que a gente pode abrir para pergunta, então. O da dízima, queria que você explicasse um pouco mais como é que foi fazer esse trabalho, porque tem muitos filmes, né? E eu fiquei interessada. Todos são imagens de arquivo, né? Os três episódios da série. A masturbação, o capa e o capa. Eu falei isso já, né? A Leni. Isso. Mas arquivo... Arquivo não é exatamente arquivo, eu digo assim, imagens pré-existentes, são todas citações. São todas citações de imagens. São coisas que eu fiz, enfim, eu mal peguei imagens de pessoas que já tinham, enfim, as pessoas fizeram as imagens e eu fui lá e maltratei elas. Né? Mas foi para algum... você ganhou algum prêmio para fazer? Como é que foi financiar esse trabalho? Da dízima? Não, o da dízima dos meus projetos foi o mais barato. Até porque, como eu não tive que produzir... enfim, até tive que produzir algumas imagens que depois eu não usei, mas o resultado final foram todas imagens de arquivo e eu só tive que pagar algum dinheiro para a Magnum para poder ter o uso da imagem, porque eu não tinha acesso a ela de outra maneira. Mas não foi caro. Até porque os outros filmes você não precisou dos direitos? Não, os outros filmes não precisei de nada. Enfim, baixei da internet, eu peguei os DVDs e copiei. Não, até porque tem enfim, eu não fui tentar pesquisar justo para saber se eu teria que pagar, até porque eu não queria descobrir se tinha que. Mas e se alguém visse? Não tem esse risco? Tem alguém risco, mas até hoje ninguém veio me incomodar. Né? E além disso, o trechinho usado de cada um é muito curto. Então, talvez nem seja suficiente para dar processo, para dar problema. Mas você fez... Foi um trabalho que veio e você fez. Não foi para nenhuma ocasião, de nenhum lugar. Não, é porque eu estava pensando nessas questões de limite e como eu queria... eu sempre, enfim, limites me interessam em geral, né, assim, lugares onde a imagem fez a curva, né, mas aqui era olhar para esse tema de uma forma mais geral e principalmente por intermédio da matemática. Eu estava interessada nisso na época. Olhar para outros campos que olham para os mesmos problemas. E isso até também me interessa hoje em dia, essa questão seja de adaptação ou de transfiguração de preceitos. Seja adaptação de textos literários, em imagem, que já é uma transfiguração de uma certa ordem, ou a transfiguração de preceitos e princípios de outra ordem, como matemáticos, em imagem. Aqui, no caso, na própria edição dos vídeos. Mas aí foi, enfim, esse era fácil de fazer. Assim, em termos de produção. Oi. Quando você fala em transfiguração de um princípio de um campo para imagem ou para edição do vídeo, essa informação, quando a gente assiste o vídeo, ela até faz um sentido, porque você vê uma diferença de aceleração e algo que mexe mesmo com o tempo que seria o normal de uma imagem em movimento, né? Mas isso fica bem etéreo, no sentido de que não tem tão... Assim, não sei se eu, que não entendo nada de matemática, mas poderia fazer várias relações de tempo ou com outros pensamentos a partir daquela edição que você fez, do que, na verdade, o conteúdo da imagem traz mais a questão do limite do que a forma como você editou. Sei lá, por exemplo, a imagem, o espaço da guerra e aquele tempo que você dá lá também traz a noção de limite, mas não
eu acho que não é só o tempo, entendeu? Assim, não, você fez uma equação para chegar nessa... Como que você traduziu, né? Porque você tá falando de transfiguração e acho que isso é bastante interessante, assim, mas para cada um você usou uma equação diferente. E como que você pensou isso? Para cada um uma forma específica, mas eu acho que são mais coisas. Eu acho assim que a gente está tendo acesso a essas informações aqui porque eu justamente queria mostrar os trabalhos a partir do processo, né? Então, assim, abrir até podia ter feito isso muito mais, mas a gente não ia sair daqui nunca se eu mostrasse tudo que eu fiz e joguei fora, né? No caminho, assim. Mas até para discutir esse tipo de coisa, que escolhas informaram esse processo, né? E como é que essas questões estão formuladas lá? Se o trabalho tem uma ressonância, aí eu espero espero assim, mas só posso esperar, né? Para além disso, ótimo que sejam outras relações, porque o trabalho não é uma charada, né? Não é feito para a pessoa chegar à formulação matemática, mas são essas decisões embutidas na edição do vídeo por intermédio da dízima que estão informando a forma como as imagens estão se comportando, né? Então, por mais que não seja desvendado, de uma certa maneira, a origem muito literal no sentido assim de que escolhas de fato foram aquilo, enfim, talvez elas gerem outras, né? Gerem outras questões. E aí isso enfim, isso é ótimo. É ótimo se acontecer. Em relação à especificidade de cada um, a forma de embutir a dízima na imagem dependia assim de cada situação sendo escolhida. Principalmente, para começar, em relação ao espaço e ao tempo. No caso do Robert Capa, como eu disse, o que estava em jogo, o dado dramático, enfim, o dado definidor lá da situação, era justamente aquele espaço que ele capturou e nunca cruzou. Então, a dízima foi embutida em relação ao espaço. Você vê que a imagem ela avança, e quando ela chega a um determinado ponto, ela volta para o início. E toda vez que avança, ela avança metade da duração que ela avançou antes. E assim ad infinitum, né? Até chegar no horizonte. Porque a dízima tinha esse dado também. Mas quando é que eu ia parar de fazer isso? Eu ia ficar editando essas imagens para sempre? Né? E aí eu achava interessante isso na imagem do Capa. O limite era dado pela profundidade de campo da própria imagem dele, que é essa profundidade de campo dramática que ele capturou, última, né? E aí, quando chegou no horizonte, eu parei, fica preto. E eu fiz isso em 30 frames, né? Era uma imagem, então, por isso que se chama 14 horas, 54 minutos, 59,9999 segundos. É como se fosse um último segundo expandido. 30 frames são 1 segundo em vídeo. Eu peguei esses 30 frames e editei eles em dízima, em relação ao espaço. Distância em relação ao horizonte. No vídeo da corrida, enfim, eu fiz experimentos com vários takes de corrida das Olimpíadas. Comecei olhando para várias imagens contemporâneas, né, dos Jogos Olímpicos atuais, e o que acontece o que não era interessante para essa questão nessas imagens é que elas não são mais feitas assim, né, normalmente. Hoje em dia a câmera fica na chegada e o pessoal vem correndo lá do fundo, o pessoal vem correndo por quantidade de campo. Essa imagem aqui é das Olimpíadas de 33, do filme da Leni Riefenstahl, o Olímpia, que é um filme maravilhoso. E, assim, maravilhoso no sentido que ela foi pioneira de várias linguagens cinematográficas sozinha, assim. E não sei dizer se foi ela a pensar nesse tipo de coisa, mas o que eu achei mais interessante dessa imagem dos 100 metros rasos que ela fez... Peraí, que eu vou abrir ela de novo.
Aqui. Essa forma dela de filmar a imagem era uma panorâmica, né? A câmera tá parada e ela está seguindo o vencedor. Então, na verdade, é quase como se o próprio cara que está fazendo esse esforço todo e que está ganhando, né? É quase como se ele mesmo, com esse esforço, estivesse empurrando o enquadramento da imagem, porque ela está seguindo ele. E como justamente o que estava sendo discutido aqui, aí não é uma questão de distância, de um espaço embutido numa distância que nem o capa, mas quem consegue correr esse espaço o mais rápido possível. Eu achei que esse era o mais adequado. E aqui a dízima, a imagem é contínua, ela não volta para o início, e a dízima foi puramente aplicada à duração. Então, até a metade do trajeto vai a 30 frames por segundo. Quando passa de 30 frames de metade até um quarto, até metade da metade, vai a 60. E por aí em diante. Até que quando ele está cruzando a linha de chegada, a imagem está parada. E o terceiro, do orgasmo, foi editado da mesma forma que o capa, mas aí não pela relação a um espaço, mas, enfim, pela relação rítmica de chegar até esse ápice. Né? E eu acho que é o mais ambíguo também. Enfim, eu tentei várias imagens, em algumas imagens eu peguei takes ou closes, onde você via a ação, você viu o que estava acontecendo. Mas aí, pensando no blowjob do Andy Warhol e outras coisas do tipo, achei que, enfim, que o título do trabalho, que se chama jerk off, que é se masturbar, em inglês, tem esse caráter de apelação, assim, né, define o ato que e o que me incomodava nos planos mais abertos é que aí digamos que esse efeito de edição era revelado muito rápido, ao passo que no close muito mais fechado tem uma certa confusão do ritmo do ato em si com o ritmo da edição. Aí foi por isso que eu decidi fazer em plano fechado. Foi. Acho que os 2 primeiros, um mês, assim. E aí a parte da masturbação foi uma coisa que me ocorreu pensar em questões sexuais, isso foi depois, assim. E nessa época eu também peguei uma mania. Então, assim, tudo que eu vi eu editava em dízima. Porque eu tenho um caráter um pouco obsessivo. Então, todos esse universo de pesquisa, tem uma hora que eles viram uma mania. Aí tem que largar, né? Mas esses 3 eu achei que discutiam questões interessantes. Então, eu não lembro exatamente, porque aí eu já estava fazendo outras coisas, mas fiz a dízima ao mesmo tempo, a masturbação. Eu acho que tem uma coisa interessante de ouvir você falar, assim, que tem um interesse mesmo muito grande nos processos envolvidos, assim. Tem um interesse grande na qualidade das imagens, assim, que elas transmitam certas noções. Acho que não sei se dá para definir isso, assim, mas quando você vê eu não sei, estou falando isso, acho que eu não tenho uma pergunta clara na minha cabeça, mas quando você faz o trabalho da Chernobyl, que você traz essas imagens que são um registro que não é um registro das pessoas deformadas, assim,
ele tenta ser tão direto na questão material que se torna, e ao mesmo tempo traz uma imagem super imaterial, assim, que poderia ser de outra radiação, né, assim, ou poderia ser você usa um sistema de representação da foto para captar uma coisa que normalmente a foto não. Você tem que desenvolver coisas muito específicas para registrar aquilo. E, ao mesmo tempo, tem todas aquelas imagens do processo de você em busca dessas... As fotografias. É. Mas essas eu não mostro, não. Tá, eu queria saber isso, assim, como que isso entrava no seu trabalho, se isso era... Não, eu fiz uma seleção de alguma das imagens fotográficas de documentação e fiz uma publicação. Aí no formato de livro e tem ensaios e na publicação não tem nenhuma reprodução dos negativos radiográficos. Sabe? Eu queria evitar fazer isso, mostrar os dois sejam ambientes ou objetos que fossem da mesma natureza, porque uma coisa não é a ilustração da outra. Sim. Né? E eu não queria ocasionar esse tipo de conexão. Mas o que é interessante dos negativos radiográficos, uma coisa que me intriga, é que eles parecem abstratos, né, completamente. Mas, na verdade, eles são miméticos em relação à fonte. Eles têm a forma da fonte que originou eles. O que é interessante em si é o que isso denota, o que isso revela, porque essa realidade, por falta de palavra melhor, mas, enfim, essa realidade radioativa da zona de exclusão de Chernobyl, ela não obedece à forma do mundo como a gente aprendeu a decodificar e hierarquizar por intermédio da luz. Né? A luz chega, reflete. A luz também é um espectro eletromagnético, né? Assim como a radiação, só que é a banda do espectro que é visível, que é um pedacinho bem pequeno. Né? A radiação gama está lá no final do espectro, tem o menor comprimento de onda, e por isso é a mais penetrável, né? A que passa por todas as moléculas, porque ela é bem pequenininha. Né? A luz é muito maior, bate e volta. A forma como a gente aprendeu a ver e a decodificar o mundo por intermédio da luz, enfim, é a forma como a gente apreende o mundo. Né? Mas essa não é a forma dessa realidade contaminada. Então, só aparece na imagem como mancha o que, enfim, o tanto que os filmes conseguiram capturar. Enfim, sempre tem o limite do encontro material com o dispositivo, né? Nunca é a coisa em si, mas nada é a coisa em si. Né? É sempre um testemunho desse encontro. E o que aparece no filme são as formas da realidade contaminada, né, radioativa. O que eu vou falar mais? Ah, sim. Uma outra coisa que eu gostei, uma coisa que me ocorreu fazer quando eu estava montando o trabalho, eu já tinha pensado em fazer isso, mas quando eu estava montando o trabalho na Bienal, era a relação das legendas com a imagem, porque todas têm uma legenda. E de vez em quando se reclama, dizem que a imagem não tem que ter legenda, tem que ter legenda. Bom, eu sei lá, depende, né? Depende de que imagem, que contexto, que trabalho, né? Nesse caso, eu achei interessante o caso da imagem já ser dúbia nesse sentido, enfim, uma tentativa longa e extenuante de revelar uma realidade, enfim, perigosa e completamente opaca, e a imagem é aquilo. Aquele encontro, pelo menos, foi o mais longe que eu consegui ir com os métodos e com a grana e com a forma que eu conseguia aí organizar. Durante um tempo longo, assim, porque teve que ter muita insistência, porque, enfim, não era um negócio fácil, assim, em termos de produção, né? O fato da imagem ter essa natureza um tanto dúbia, enfim, ser mimética e parecer completamente abstrata, então partir para uma certa abstração, e a legenda quase que amarra, literalmente, aquela imagem de volta para o chão. De vez em quando, até literalmente, no chão mesmo, eu digo porque são imagens de campos e coisas contaminadas. Então, por aí.
Eu cheguei bem tarde, não consegui pegar quase nenhum filme, mas eu queria saber sobre o que te motivou esse trabalho de radiação. Você foi até lá, captou lá mesmo, né? Uhum, em Chernobyl. O que te causou? Por que isso? Por que o que te motivou? Eu acho que para começar, é esse espaço de natureza dúbia. É um espaço onde tudo parece o mesmo, mas tudo foi substancialmente alterado para sempre. E cuja qualidade dramática que define aquele espaço e que ocupa aquele espaço todo com essa matéria invisível, enfim, ela não se dará a ver, né? E eu achava que isso propunha questões interessantes de como olhar. Então, como olhar para esse lugar? Né? O que imagens fotográficas feitas por intermédio da luz, isso eu comentei aqui, o que elas poderiam revelar desse tal lugar e que outras imagens formuladas, porque, enfim, a forma como você pergunta, como você formula a sua pergunta, ela obviamente engendra uma resposta. Né? Se você faz essa pergunta com luz, você vê uma coisa. Se você faz com o próprio elemento que define aquele espaço, qual seria a resposta? Era essa a busca. Eu não cheguei bem no começo, né? Mas eu vi você falar da sua formação em cinema. E aí você... Não sei se você faz filmes com uma apropriação, né, de imagens. E quando você vem para esse campo, você está lidando com... Você falou do Warhol, do Andy Warhol. Uhum. E eu queria saber assim, se nesses processos você busca também referências de como outros artistas lidaram com esses problemas, ou o quanto o seu interesse está nas artes plásticas e as suas referências estão no cinema ou nesse universo, ou se está mesmo só nesse processo de pensamento ligado à ciência ou a questões mais conceituais, assim, se você nesse processo transita ou não por essas referências do campo das artes plásticas e visuais, e aí que artistas que te interessam nesse sentido? Não, sim, certamente. Em relação ao espaço negativo, por exemplo, a incontornável a Rachel Whiteread, que faz todas essas culturas que positivam um espaço negativo. Eu acho que ela também tem uma mania, que ela faz isso com tudo. Né? Mas algumas das escolhas, em algumas situações, tem uma potência, quando tem uma relação intrínseca com o assunto que ela está lidando, eu acho que aí o trabalho tem uma potência que é muito elevada. Tem outras, como a Cornélia Parker, fez um trabalho que eu acho muito bonito, chamado O Oposto do Som, ou O Oposto da Música. Eu nunca sei o nome do trabalho direito. Que é muito simples, na verdade, uma observação muito simples. É só o trabalho são uns fiozinhos pretinhos, assim, todos enrolados, expostos numa vitrine. E se chama O Oposto do Som. Aí você diz, tá, né? Mas é a matéria que sai quando você prensa o vinil para fazer hoje. Sabe? Enfim, é um trabalho que é um pouco mais narrativo, mas que de vez em quando tem umas decisões que eu acho, enfim, muito interessantes também. O William Kentridge, o animador, tem uma ilustração específica dele que eu não tenho, acho que eu não tenho nenhuma imagem aqui. Tem uma figura masculina assim, meio na pontinha da terra e todo um espaço branco no papel. E escrito assim, a ausência dela preencheu o mundo. Sabe? Também outro, mas aí é uma ilustração mesmo. E mas isso também me interessa nesse caráter ilustrativo. Não sei, tem que pensar mais em um monte aqui. Mas sim, certamente. Eu tenho uma dúvida, assim, ninguém tem.
quando você fala, porque é muito claro no trabalho que em alguma medida você lida com as ciências exatas, mas na sua fala parece que isso fica assim, que ele quase sai dessas medidas exatas, desses lugares exatos. E ao mesmo tempo, na sua fala e quando a gente vê, por exemplo, na dízima periódica, em algum momento você sacrifica essa precisão, sabe? Faz sentido. A minha pergunta era assim, porque em todos os trabalhos eu estava, conforme você foi falando, todos os trabalhos eles apresentavam uma tese, aí tem uma comprovação quase que científica, assim, que você fica pesquisando e tentando mostrar, e em algum momento você abandona aquilo para seguir, para mudar, para dar o ponto do trabalho, para falar assim, agora chega. Então, na foto do capa, a hora que chega no horizonte, uma dízima periódica, ela continua ad infinitum, mas você fala, não, o horizonte parou. Mas você acha que é um sacrifício? Era o limite. Não, só me dá nervoso a palavra sacrifício. Não, Não, sacrifício não. Não, mas assim, mas eu acho, mas já terminou a pergunta? Terminou? Não, eu terminei só. Sacrificar essa objetividade assim pura, sabe, de não fazer isso virar um trabalho matemático. Ele vai para outro lugar e aí até como não teria enfim, não é ciência, né? Se fosse ciência, teria um resultado visual diverso e não metafórico. Aí não sei se eu acabei de dizer uma bobagem, porque, enfim, discussões sobre ciência e como ela formula sentidos, enfim, também não é como se fosse o dado do mundo, também são formulações sobre ele, né? Mas acho que Você acha que não tem sacrifício, assim, que é uma decorrência? Sacrifício, só não sei se a palavra é certa, porque, enfim, acho que o preceito matemático, o princípio matemático no projeto da dízima, por exemplo, ele que está informando no sentido de conformar aquelas imagens e o comportamento delas. Mas o trabalho não é uma ilustração, não foi feito pensando como uma ilustração de um princípio matemático científico, né? É uma transfiguração dele. E que é específica a uma história, se você quiser, até uma narrativa, não uma narrativa tradicional, narrativa cronológica, mas uma narrativa que, no caso do capa, conta aquela história. Né? E ela tem um limite. Ela tem um limite, e naquele caso até dado por aquela imagem, eu não tive que decidir. No caso dos cambojanos, por exemplo, acho que foi ela que perguntou, eu tive que decidir a questão aleatória do quanto de areia seria para cada um. Nesse caso, essa decisão cabia a mim por falta, enfim, porque alguém tinha que decidir, né, quanto tempo as imagens iriam durar. E aí, de novo, enfim, a resposta para isso veio, aí, digamos que do enquadramento maior do projeto, de fazer com que todas as imagens fossem absolutamente visíveis, o que, nesse trabalho, era um dado importante. Não é muito claro isso que eu estou falando para mim. Mas, por exemplo, no caso, porque você falou de metáfora, tal. No caso dos cambojanos, eu já ouvi pessoas falando assim, não, ela chama 88 em 14 mil, porque foram 14 mil assassinados, tem 14 mil grãos de areia. Mas você ouviu isso? Eu não sei onde eu ouvi. Alguém comentou e na hora eu falei... Também... não, né? Não, então. Não, porque assim, mas gente, é isso. Trabalho, assim, eu tenho um negócio para falar sobre isso. A minha forma de trabalhar é muito conceitual e sistemática, mas isso não é uma camisa de força. Mas no sentido de que tem que tomar cuidado também. Não é que você pode só partir de preceitos muito precisos e depois abandoná-los. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que é uma interação ativa com seja a realidade, a situação que você está tentando narrar. Só que, por outro lado, trabalho, enfim, uma obra de arte não é uma simpatia. Né? Você bate na mesa, 3 contos, 14 mil grãos de areia. Então, assim, eu acho que depende todas essas são escolhas que podem formar. Agora, pode até ser uma ideia interessante, por que não? Pensar... Não nesse caso. Mas, sabe, num dado processo de decisões, talvez, enfim, a quantidade de pessoas possa ser um dado interessante na articulação daquela metáfora.
Não, era essa a pergunta, na verdade. Você respondeu sem eu conseguir falar, que é isso, assim, onde que você para esse processo, como é que ele entra, né? Onde você para essa objetividade para tentar transformá-la em outra coisa, que é isso que você falou. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém? É porque eu também cheguei tarde, mas a história das fotografias de Chernobyl, como é que foi? De onde veio a ideia? Você ficou fascinada por Chernobyl e resolveu ir para lá? Ou como foi a história do trabalho? Acho que foi. Ele perguntou. Não foi mesmo? Não é. Não. É que eu queria saber. Você que teve a ideia. Claro, você que teve a ideia. Mas aí você decidiu ir para lá. E como é que foi fazer isso? Eu vou para lá, e como é que você financiou isso, e como é que foi a história? Eu pensei o projeto, enfim, porque eu estava, aquelas questões que eu comentei, eu muito intrigada com a situação desse lugar, e as questões que isso coloca em termos de olhar, de presença, no final das contas, da construção da imagem. Aí eu desenvolvi o projeto todo no papel assim e mandei para o Prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia. E, na época tinha categoria de projeto. Aí eu ganhei a bolsa de projeto. Aí com a bolsa deu mais ou menos para financiar esse primeiro ano de trabalhos lá no IRD, 8 meses. E aí, obviamente, eu comecei a perceber que não ia dar o dinheiro. E aí comecei a procurar outras formas de tentar continuar financiando, justamente para poder fazer a parte em Chernobyl. Até porque todo o esforço do projeto era justamente ir encontrar Chernobyl, né? Então eu tinha que ir para lá. Era essa a motivação, assim. E aí eu arrumei um outro financiamento, que aí é completamente sui generis, é fora do mundo das artes, assim. É da Alemanha, um produtor, um cara que é produtor musical de concertos. E ele coleciona fotografia também. E aí, enfim, por questões da vida, a gente acabou entrando em contato. Eu comentei do trabalho e ele tinha um interesse aí pessoal em Chernobyl. E aí a gente resolveu trabalhar junto. Ele disse que se eu quisesse continuar, ele financiava. E foi assim que eu consegui botar o trabalho em prática. Na Alemanha, eu me instalei na Alemanha e aí ficava viajando para a Bielorrússia. Bom, obrigado, Alice. Obrigado, Obrigada. pessoal. Semana que vem a gente... Obrigada. Bom, convidar vocês para a semana que vem participarem de novo para o MAC Encontros Artistas. Boa noite.